Bom, então hoje nós vamos encerrar o nosso estudo no livro de Abacuque. E hoje nós vamos encerrar com o capítulo 3. E o capítulo 3 ele trata de uma oração que na verdade é um cântico de Abacuque, um cântico de louvor a Deus, tá? Poderia até ter sido usado pelos judeus, ou é ainda, como um hino de louvor, de gratidão a Deus, de reconhecimento pelo seu infinito poder. Mas, mesmo os que já tiveram aqui nos estudos anteriores, é bom a gente voltar novamente a relembrar o que a gente viu nos estudos anteriores, para a gente viver de novo a essência do livro, para podermos aí ter um entendimento melhor dessa oração do capítulo 3. Então, vamos ler capítulo 1, versículos 2 e 3. Vamos lá. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então, o livro começa dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Que peso é esse? É o peso da iniquidade que estava em Jerusalém, que estava no reino de Judá. A maldade do povo, a idolatria, a desobediência às ordens de Deus, aos descumprimentos da lei de Deus. Então ele via todo esse mal e o coração dele estava pesado, dolorido. E ele entra em oração ao Senhor dizendo: até quando, Senhor? O Senhor é tão justo, é tão poderoso, é tão maravilhoso, Senhor. Teus olhos não podem contemplar o mal, e o teu povo tem praticado mal. Até quando o Senhor vai permitir toda essa maldade? E Deus dá a resposta a Abacuque, que essa maldade seria punida. Versículos 6 e 7. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Muito bem. Então Deus fala, todo o mal que se pratica em Jerusalém vai ser julgado. Todo esse mal vai ser castigado. E a vara que eu vou usar para castigar o meu povo vai ser quem? Os caldeus. Para quem não sabe, Deus está falando aqui do Império Babilônio, o maior dos impérios do passado. O mais poderoso, o que mais conquistou terras, o que teve mais prestígio. Esse império seria usado para castigar o povo de Deus, para levá-los cativos por 70 anos, para que eles aprendessem a obedecer a Deus e abandonar a idolatria. Muito bem. Só que Abacuque, ele não ficou muito contente com essa resposta. Ele esperava que o julgamento de Deus viesse de outra forma, como por exemplo, uma seca de alguns anos, ou talvez uma praga de gafanhotos, como descreveu o profeta Joel, futuramente nós vamos estudar, ou qualquer outro tipo de catástrofe natural, sem que fosse usado o homem para castigar o povo de Deus, sem que fosse usado outra nação. E Abacuque não ficou muito feliz com essa resposta, né? E ele mostra o sentimento dele de indignação, mas na verdade não era uma indignação justa, porque o homem não deve se indignar contra Deus, mas talvez era uma falta de entendimento de Abacuque. E Abacuque ele replica, versículo 13 do capítulo 1. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhais para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Senhor, o Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não pode contemplar o mal, o Senhor não suporta a idolatria, o Senhor não suporta a vexação, o Senhor não suporta aqueles que são contrários às tuas leis e ao teu nome. Como é que o Senhor vai usar um povo ímpio para nos castigar?
Essa era a reclamação de Abacuque. Como é que tu pode usar um povo ímpio contra nós, Senhor? Mas isso era da vontade de Deus, e Deus aqui está provando que Ele tem o poder sobre todas as nações. Deus não governa somente sobre os seus, Ele governa sobre todos. Ainda quando o mal está prosperando, quando o mal está crescendo e tem poder, ainda assim Deus está sobre ele. Quando aquele povo que serve a Deus está rebaixado, está pequeno e sem força, ainda assim Deus é sobre ele. O pequeno Deus levanta e faz forte, e o grande e poderoso Deus joga lá no chão, no esquecimento e na poeira. Deus é o Todo-Poderoso e Ele controla todas as coisas. Nesse tempo, provavelmente quem reinava era Nabucodonosor, o grande imperador de Babilônia, conhecido por ateus, por cristãos, por não cristãos, pessoas de todas as religiões, porque Nabucodonosor ele fez história, e a história dele está registrada em vários museus do mundo, em várias escrituras antigas. Esse rei era muito forte e poderoso, ele dominava e ele conquistou todo o mundo, da sua época, todo o mundo. Qualquer domínio que se pudesse ter, ele teve. Qualquer poder que se pudesse ter, ele teve. Grandeza, realeza. Quando os judeus olhavam para ele, viam o quê? Eles viam um homem ímpio. Eles viam um idólatra que servia a deuses estranhos e que não se curvava ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Então Abacuque ele se sente indignado. Como é que Deus vai dar mais poder ainda para esse homem que é mau, que odeia o que é puro, o que é santo e verdadeiro? Mas Deus está sobre todas as coisas, no céu, na terra, na política, na criação, nos animais, em tudo. Em tudo o que nossa mente pode imaginar, pode conceber, Deus está soberano sobre tudo. Deus está sentado no seu trono de glória e tudo está nas suas mãos. Talvez nós podemos achar que o fulano de lá não precisa ter tanto poder. Por que Deus permitiu que ele tivesse tanto poder, tanta riqueza? Por que os ditadores que massacram os povos, que matam o seu povo, o seu próprio povo de fome, que oprimem, por que eles prosperam? Deus não existe? Deus não tem poder de mudar isso? Tem, mas Deus está permitindo. E um dia tudo isso será mudado, e os maus serão destruídos, por mais poderosos que sejam. Não importa. Não importa o tamanho do seu exército, não importa o poder bélico que eles tenham em mãos, não importa a sua influência política, não importa o quanto poder aquisitivo eles tenham, e nem as suas alianças com vários povos. No final, aqueles que são maus serão destruídos. E Deus ele traz uma mensagem de conforto e esperança a Abacuque. Abacuque ele se resguarda, eles se retiram por um momento para orar, para jejuar, para esperar de Deus uma resposta, porque até esse momento ele não tinha entendido. Mas Deus não deixa o seu servo sem resposta. Vamos ver aqui capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Abacuque se retira para um lugar calmo e tranquilo. Ele passa dias, talvez semanas, não sei, mas ele reserva um tempo para estar em oração, em jejum, em consagração de si mesmo a Deus. E ele clama a Deus do fundo da sua alma: eu preciso de uma resposta. Por que o Senhor usará um povo mais ímpio do que nós para nos castigar?
Em toda essa terra, somente esse povo, Judá, somente nós é que somos oposição. E o Senhor vai permitir que o único ponto que é contra os deuses estranhos e a idolatria se acabe. O Senhor vai permitir que a última chama que ainda está acesa se apague, Senhor. E Deus responde a Abacuque, e essa resposta é a que deve estar firme no coração de vocês. Para mim é uma das respostas de Deus para o homem das mais lindas de toda a Bíblia. É maravilhosa. No capítulo 2, no versículo 4, Deus fala aqui, se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Maravilhoso, não é? Não é tocante para o nosso coração? O ímpio recebe poder, cresce como carvalho, alcança uma estatura muito alta, coloca raízes profundas no solo, fica bem firmado. Nada pode derrubá-lo, nem a mais violenta tempestade. Lá está ele, poderoso. Mas todo esse poder que o ímpio recebe, isso mesmo serve para inchá-lo. A árvore precisa de água para que ela possa crescer e para que ela possa viver. Só que uma árvore dentro do rio, ela vai inchar e vai apodrecer o seu tronco. E ela vai se destruir, ela vai se apodrecer. E é assim a vida do ímpio. Deus permite que o ímpio prospere na sua maldade. Ele mata, ele tira a vida do inocente e ele continua vivendo. Ele escapa da justiça e das leis e ele continua praticando o mal. E o coração dele vai se endurecendo e ficando cada vez mais mal. E ele se alegra em burlar a justiça. Ele se alegra em fazer o mal e prosperar e continuar em frente. Ele se alegra em ter poder injusto. E ele vai crescendo. Mas o que diz aqui, a sua alma não é reta nele. Ele está indo para o lado errado. Ele acha que está indo para cima, mas ele está indo para baixo. Ele acha que ele está crescendo e alcançando o céu, mas na verdade ele está cavando uma cova para o inferno. Já o justo, mesmo que oprimido, mesmo que sofra, o que diz aqui? O justo pela sua fé viverá. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Você está vendo o mal crescer e prosperar? Você está vendo o ímpio vencer na vida e ficar cada vez mais forte? Ele vai inchar, ele vai apodrecer e ele vai ser lançado no fogo. Mas você, mesmo que pequeno, mesmo que fraco, pela sua fé você viverá. E não é nesse reino aqui de pó, não, onde tudo que nós podemos ver aqui ao nosso redor, que os nossos olhos podem contemplar, tudo está fadado à morte. Tudo isso aqui vai ser destruído, esse templo, essas luzes, essas casas em volta, tudo isso está reservado para o fogo. Tudo isso vai se acabar. Até o mais poderoso presidente do mundo, que talvez hoje seja Donald Trump, com aquele grande império que voltou a crescer, Estados Unidos, todo aquele império que hoje ele está na frente, vai se tornar pó e cinzas. Mas o justo não. O justo viverá para sempre. Porque a sua fé o livrou de virar cinzas com esse mundo. A sua fé lavou seu corpo e alma no sangue de Jesus. E nós voltaremos. Depois que esse mundo tiver sido destruído, nós voltaremos para um mundo perfeito. Um novo céu e nova terra, onde habita a justiça e a verdade. Onde o ímpio não põe os pés. E onde o justo receberá o seu galardão. Maravilhosa mensagem do livro de Abacuque. Agora sim, sem mais delongas, vamos entrar no capítulo 3. E vamos lá. Vamos fazer a primeira leitura, versículos, vamos ver aqui, 1 até o 4. Abacuque começa a sua oração, depois que ele já entendeu a mensagem de Deus, como nós entendemos para ele. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote.
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aqui Abacuque contempla o poder, a glória e a grandeza de Deus. Diz que Deus veio de Temã. Temã era região sul de Edom. Deus vem de outras terras, de outros povos. Deus não é só Deus de Israel. E aqui diz que o resplendor era como raios, o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. Assim que Abacuque descreve Deus, uma luz. Dizem que todos os cientistas são ateus, mas Albert Einstein, um dia perguntaram para ele, o que é a luz, Albert Einstein? E ele respondeu, a luz é a sombra de Deus. Maravilhoso, né? A luz do sol, toda essa claridade, é só a sombra de Deus. Deus é muito mais brilhante, Deus é muito mais radiante. E aqui fala, o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. É o resplendor de Deus. O homem nunca viu Deus, nem mesmo Adão antes de pecar. O homem nunca pôde contemplar Deus. E eu acho que o que pôde chegar mais perto de ver foi Moisés. E quando Moisés viu apenas o esplendor de Deus, ele já ficou também iluminado. Vamos ver isso. Vamos lá em Êxodo capítulo 34. Vamos ler versículos 29 e 30. Moisés, depois de passar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, lá no monte, aí ele desce. Olha o que acontece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar-se a ele. Moisés não viu Deus, mas passou 40 dias e 40 noites conversando com Deus. E só por isso a pele do seu rosto resplandecia. Deus é luz, e junto com Deus as trevas não habitam. Onde Deus está, as trevas fogem. É por isso que o crente, ele tem que ser uma luz a brilhar, porque o crente é o portador de Deus nesse mundo. Dentro do crente Deus habita, através do Espírito Santo. E nós temos que ser luz, combater as trevas, espantar as trevas, porque não existe escuridão que possa apagar a luz de uma vela. Não existe noite de escuridão tão profunda que impeça o dia de nascer. E muitas vezes nós falhamos nessa missão, de levar a luz de Deus para o mundo. Moisés, 40 dias, 40 noites no monte, recebeu a lei de Deus e escreveu, para entregar para o povo. Ele veio brilhante, radiante, ele veio iluminado. Esse deve ser o principal aspecto de todos nós os crentes, portadores de luz, porque nós temos a luz dentro do nosso coração. Levar essa luz aos outros que estão na escuridão, fazer com que os cegos voltem a enxergar, porque nós temos luz para eles, para que eles possam ver. Mas muitas vezes o crente esconde sua luz, o crente abafa a sua luz, e muitas vezes no mundo aí fora, quando olham para o crente só veem trevas. Esse tal está andando no caminho errado, está andando contrário ao que Deus espera dele. E é bom que se arrependa.
É bom que mude seu caminho, porque senão vai sofrer um juízo assim como foi com Judá. Não vai ser 70 anos de cativeiro, mas com certeza ele vai receber uma varada, se for filho de Deus. Agora, se está andando nas trevas, está participando do mal e está sem castigo, coitado, pobre do tal. Esse talvez nunca recebeu na sua vida a luz de Deus. Muito bem, Deus ninguém nunca viu, mas sabemos que Deus é descrito como luz por Abacuque. Deus nunca foi visto, mas o mais próximo de Deus que nós pudemos ver foi nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação máxima de Deus. O máximo que o homem viu de Deus foi Jesus. E Jesus também resplandeceu. Diferente de Moisés, o brilho não era dele. Moisés não tinha brilho em si, mas por estar na presença de Deus, emitiu luz. Mas nosso Senhor Jesus Cristo foi diferente. Vamos lá em Mateus capítulo 17, 1 a 3. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhes aparecem Moisés e Elias falando com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo se separou, mas levou um dos seus discípulos como testemunhas, e ele resplandeceu diante deles. As suas vestes se tornaram tão brancas que não alvejante nenhum no mundo consegue fazer esse trabalho. E ele ficou brilhante como a luz. Vejam, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Deus é luz, Jesus é luz também. E nós que pregamos Jesus também devemos ser uma luz. Ou então nós estamos sendo hipócritas e andando contrário àquilo que nós pregamos. Muito bem, vamos prosseguir. Voltando em Abacuque capítulo 3, vamos fazer a segunda leitura, versículos 5 até o 15. Vamos lá. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu véu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irados? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeças dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Muito bem. Aqui Abacuque descreve Deus na sua marcha para a vitória. Os inimigos, sim, tomam poder sobre o povo de Deus. Eles prosperam, eles lutam e vencem contra o povo de Deus. Isso não é de hoje, isso não é de ontem. Isso é desde o começo de toda a história. O mal sempre lutando contra o bem. Os servos de Satanás lutando contra os servos do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Essa história não é nova.
e também não é finda. O povo de Deus sempre foi e sempre será perseguido pelas forças do mal, mas não para sempre. Até certo momento Deus permitirá que o mal reine e governe sobre este mundo aqui, esse mundo de pó, fadado à morte. Mas em certo dia o Senhor se levantará do seu trono para julgar o mal, para castigar o mal e para jogar o mal de uma vez por todas e para sempre no lago de fogo. E só o justo continuará vivendo. E aqui diz que ele olhou, parou, vamos ler o versículo 6. Parou, mediu a terra e olhou para nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Parou e olhou para todas as nações. Não há nação, não há poder que possa contra o Senhor. Não há nação, não há tribo, não há povo que não esteja embaixo do seu domínio. Muito bem, mas não é somente os povos, os homens, os governos que estão sujeitos a Deus, mas também toda a criação. E o que nós vemos aqui? Acaso, versículo 8, acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Diante da presença de Deus, os rios mudarão o seu curso, as estrelas ficarão errantes. Nós vimos aqui no versículo 11, o sol e a lua pararam nas suas moradas. Quem é que tem poder de mudar o curso da lua? Eu já vi um calendário lunar que vai até 2050. E se o mundo chegar até lá, pode ter certeza que cada lua cheia, cada lua nova prevista naquele calendário vai acontecer no dia marcado. Porque está tudo programado e tudo corre conforme a vontade de Deus e o homem não tem poder sobre essas coisas. O sol vai nascer todo dia no mesmo horário. O calor, o verão, vai chegar sempre na mesma estação, assim também como o inverno. Toda a natureza é um reloginho. Lembra daquele relógio antigo de corda? Que você dava a corda e ele ficava trabalhando ali, perfeitinho enquanto tivesse corda. Deus é o Todo-Poderoso que deu corda nesse universo. E Ele não errou na quantidade de corda, não. Vai ficar funcionando perfeitamente até o dia certo e a hora certa. Mas quando Ele se manifestar, todo esse relógio vai ficar descontrolado. Já viu uma criança que abre um brinquedo ou alguma coisa, um eletrodoméstico, para saber o que tem dentro e voa mola e parafuso para todo lado e nunca mais consegue consertar? Eu era um desses. Vai ser assim na volta de nosso Senhor. Tudo vai ficar descontrolado. A ciência não vai saber explicar. Por que a Lua não apareceu hoje? Cadê os cientistas? Com seus binóculos superpotentes, com seus computadores capazes de calcular tudo. Cadê o Sol? Por que ele não nasceu hoje? As estrelas não estão no mesmo lugar que estavam antes. Por que os rios mudaram de curso? Porque está tendo tremor de terra onde nunca teve. Porque tudo está mudado. Quem é que pode explicar? Toda a arrogância e a soberba do homem vai cair nesse dia. Hoje os cientistas se acham os deuses do universo. Eles acham que eles podem explicar tudo e tudo tem uma solução. Para tudo eles têm uma teoria que explica qualquer coisa. Mas nesse dia eles vão ficar bastante envergonhados. É o que nós vimos ali a respeito de Nabucodonosor. O poder enche o homem. Mas quando Deus mostra a sua verdade, o homem se despedaça e cai. Muito bem. E aqui nós vimos nessa passagem, que Deus ele sai para destruir os inimigos. Relembrando aqui no versículo 12: com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, cobriste o fundamento até o pescoço.
a terra toda tremeu. O cosmos foi abalado. E Deus sai contra os povos ímpios. Esse específico dia ainda não chegou completamente. Sim, Deus ele saiu contra os babilônios e os derrotou. Sim, usando os persas. Em um único dia aquele grande império caiu. Depois os persas também vieram a cair para os gregos, em pouquíssimo tempo nas mãos de Alexandre o Grande. Mas nem também o grande império grego, depois de repartido em 4 pedaços, suportou o poder de Roma. Todos esses poderosos foram destruídos. Mas ainda há um poderoso que há de se levantar. Mais do que todos esses outros juntos, o anticristo, que no final do tempo há de se levantar. E nesse tempo, se aqui nós estivermos, nós veremos todo tipo de maldade, de blasfêmia e de zombaria que ele fará contra Deus. Se nós estivermos aqui nesse tempo, nós seremos os Abacuques desse tempo, gritando: até quando, Senhor? O Senhor permitirá tudo isso. Porém, nós saberemos a data em que o fim desse império vai acabar. São apenas 7 anos. E aqui Abacuque diz que Deus vem para julgar as nações, e Ele vem de forma grandiosa e gloriosa. Esse dia não é só para o povo de Israel ver, não. Não. Esse dia é para todas as nações assistirem. O grande espetáculo de todos os tempos, que não haverá igual. A volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo abalar o cosmos, fazendo tremer toda a terra e toda a criação, e destruindo para sempre todos os seus inimigos. Vamos ler essa passagem? Eu quero só que a gente fique imaginando na nossa mente essa cena tão gloriosa, porque todos aqueles que são servos de Cristo, todos aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, todos esses um dia vão assistir essa cena. Todos, sem exceção. Vamos ver aqui, capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 11 até o 16. Cristo voltando no final dos tempos, destruindo o último império que haverá, o do anticristo. Vamos lá. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é que eu disse que é a revelação máxima de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo voltará triunfante, como esse que Abacuque descreve na sua oração ou no seu cântico. Nosso Senhor Jesus. Então, para nós que hoje vemos a maldade, vemos o mal se multiplicar, vemos a opressão, vemos crianças morrendo de fome, crianças sendo abusadas, maridos que são infiéis às suas esposas, que vemos o mal prosperando, assassinatos, extorsão, corrupção, mortes. Talvez nós estejamos indignados. Com certeza nós estamos indignados. Mas o Senhor já preparou o castigo para eles. O Senhor está permitindo que eles prosperem na sua maldade, que eles continuem sendo maus, que eles vão inchando cada vez mais, cometendo cada vez mais as suas maldades e as suas iniquidades. Mas um dia eles serão julgados. E o nosso Senhor, com as próprias mãos, os destruirá para sempre. E nós, que somos justos, justificados em Cristo, viveremos pela fé. Muito bem.
Vamos continuar aqui para encerrar. Vou terminar até num horário bom hoje. Versículos 16 até o 19. O finalzinho da oração de Abacuque. Vamos lá. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. E Abacuque, depois de contemplar a grande vitória do Senhor, ele se estremece. Ele ficou amedrontado. Ele que tinha visto, como nós vimos nos estudos anteriores, o grande e poderoso exército dos babilônios, que tomaram o maior império de todos os tempos, que foi o assírio, de uma forma espetacular, digna de filme de Hollywood. Ele mesmo sabia que este povo forte e poderoso marcharia contra o povo de Deus, contra Judá, contra Jerusalém. E sabia que faria um grande estrago para o povo de Deus e para a casa do Senhor, que era o templo que ali estava. Mas quando ele viu Deus mostrar a sua glória, aparecer como raios de luz e se mostrar caminhando por entre as nações, e ver que quando Deus caminhava por entre as nações, os montes tremiam, as potências do céu eram abaladas, os rios mudavam de direção, havia tremor de terra e vento. Quando ele vê o grande poder de Deus, ele diz no versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e a podridão entrou nos meus ossos, e estremeci de dentro de mim. Abacuque temeu a Deus, e Abacuque entendeu que o poder do homem não é nada. A chama maior que o homem consegue fazer é uma de vela. É só isso que ele tem, que se apaga num pequeno sopro. Acabou. Esse é o poder do homem. Mas ele pôde contemplar a grandeza e o poder de Deus, e ele ficou abalado, ele se estremeceu. Esse é o temor do Senhor, que todo crente devia ter e que o mundo devia ter também. Quando se conhece quem é Deus e o seu maravilhoso poder, é para temer, é para temermos, porque o Senhor é todo poderoso. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ama, e Ele é um Deus que zela pelos seus. Mas também Ele é um Deus justo e vingativo, que não vai deixar o mal prosperar nesse mundo, e vai castigar todos aqueles que andam no caminho errado. Muito bem. Diz o seguinte também: depois de que Abacuque entendeu a resposta do Senhor e viu o seu grande poder, e entendeu que tudo o que acontece, toda a dança das nações, entra poder, sai poder, uma nação domina a outra, essa cai, uma está lá em cima, a outra está lá embaixo, mas que tudo está embaixo da vontade de Deus. Ele entendeu tudo isso, e agora Abacuque muda o seu discurso. Agora ele não está mais desconfiado de Deus, ou indignado por Deus usar um povo ímpio. Ele não está indignado mais, nem assustado com o grande e terrível castigo que vai vir sobre Jerusalém. Não. E ele diz o seguinte, versículo 17, olha lá: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e não haja currais para as vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda
que tudo seja retirado de nós, que tudo que nós construímos o inimigo leve, nos deixe a pão e água. Ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que maravilha, hein? Que maravilha! Alguém que estava desconfiado, que estava contrário ao que Deus tinha prometido para ele, agora diz o seguinte: ainda que eu fique sem nada, ainda que eu fique com os pés descalços, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Porque as coisas desse mundo aqui estão reservadas para o fogo. Tudo está preparado para juízo. Mas eu que confio no Senhor, ficarei aqui nessa terra para sempre. Essa é a mensagem de Abacuque. E essa deve ser a mensagem que nós temos que levar daqui hoje. É o que tocou no meu coração, é o que eu queria pôr no coração dos irmãos. E eu queria que vocês fechassem com 7 chaves, trancassem bem e colocassem nas suas vidas. Essa mensagem maravilhosa. Porque é fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem. Quando você tem um carro, quando você tem uma casa, quando você está empregado, quando você está indo bem, quando você está ganhando. É fácil. E nas adversidades? Ninguém aqui está livre de adversidade, tá? Não pense que porque somos servos de Deus, Deus não pode permitir uma adversidade na nossa vida. Pode sim. Como permitiu com o seu povo lá no passado. E foi dura e terrível. Mas no final nós sairemos vencedores. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. O nosso casamento com Cristo é para sempre, é eterno. Nada vai nos separar de Cristo. E ele termina dizendo o seguinte aqui, versículo 19: o Senhor é minha força e fará os meus pés como das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Não importa o castigo que vem, não importa quão difíceis sejam os tempos tenebrosos que hão de vir, ainda assim o Senhor me dará livramento e me fará sair por cima dos meus inimigos. Nesses poucos minutos que nós temos aí, 3, eu quero ler uma última passagem para encerrarmos o estudo. Vamos lá em Romanos capítulo 8, para nós vivermos um pouco disso, dessa mensagem. Parece que hoje, foi pregado todo o livro de Abacuque, talvez se tivesse feito só essa já dava, Mas foi bom, Lemos e estudamos o livro todo. E nós vimos tudo isso, a indignação do profeta. Ele pede de Deus uma resposta. Deus dá a resposta, ele não acha que é muito boa. Depois ele pede uma nova resposta, ele replica. E Deus dá uma resposta mais clara e objetiva. Ele vê o poder e a grandeza de Deus. E enfim o seu coração fica satisfeito. E ele percebe que mesmo nas adversidades, uma coisa é certa: nada pode nos separar do nosso Senhor. Nem nós mesmos, nem os nossos próprios tropeços, porque Deus nos ama, e ainda que por um momento da nossa vida nos desviemos do caminho do Senhor, Ele com a sua vara, Ele vai nos trazer de volta. Lembrando que ninguém aqui precisa levar uma varada de Deus, ninguém precisa, só as crianças precisam de uma varadinha às vezes, para voltar para o caminho certo. Nós não, nós temos a palavra de Deus, nós ouvimos os conselhos de Deus, e basta a gente mudar o caminho. Eu estou vendo que eu estou indo no caminho errado, eu não quero levar a varada de Deus, eu não quero ser corrigido. Vamos voltar para o caminho certo, simples. O povo de Israel sofreu 70 anos no cativeiro, porque não quis voltar para o caminho certo. Deus enviou muitos e muitos profetas, mas eles continuaram na dureza. Mas ainda que sejamos castigados da pior maneira possível, merecendo ou não, muitas vezes poderemos ser castigados sem merecer. Talvez pela escolha do povo, da maioria do povo da nossa nação, nós sejamos castigados pela decisão de outros. Talvez nós passemos necessidade pela escolha de outras pessoas. Mas sabemos de uma coisa: nada pode nos separar de Deus.
e que o justo viverá pela sua fé, ainda que ele perca a vida física. A vida espiritual já é garantida e é eterna, e é totalmente nossa. Vamos ler, capítulo 8. Eu tinha que ler aqui, mas eu já guardei o papel, agora vocês esperam um pouco aí. 35 a 39. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar de Cristo. Por mais difícil que seja, nada pode nos separar do amor de Cristo. Por mais que esse mundo se acabe, transforme-se em cinzas, ainda nós viveremos. Porque Paulo diz o seguinte aqui, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, o maior inimigo do ser humano é a morte. É o último estágio. Não existe mal maior que o homem possa passar. É a morte. É a derrota total do ser humano. Todo ser humano está fadado, está destinado a experimentar a morte. Todos nós. Todos os seres humanos de todas as gerações, de todas as religiões, de todas as nações e de todas as eras. Todos estão destinados à morte. Mas somente o justo viverá para sempre. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Agradeço a todos a atenção. O pastor tem a palavra.